Fala turminha, tudo bem? Canal Santos The Best está no ar a partir de agora. Eu, Samuel, estou chegando para mais um vídeo. Vamos falar do jogo que terminou nesse momento, né? No Mineirão, Santos e Cruzeiro, 0 a 0. O Cuca fechou a casinha e o Santos consegue um resultado, digamos, positivo. Vamos falar tudo sobre o jogo. Antes, se inscreva, ative o sino para você não perder nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal. E também se tem a opção de hypar o vídeo, beleza? Simbora então falar do Santos, que hoje conseguiu um resultado razoável, bom vai, para o Santos. Terminou nesse momento, Cruzeiro 0, Santos também 0 no Mineirão. Foi a estreia do Cuca como treinador do Santos, a sua quarta passagem. E o Cuca que não teve a menor chance de passar vergonha. Ele falou, vou fechar a casinha, vou colocar o Santos no 4-1-4-1, 4 jogadores de marcação, mais um volante, depois mais uma linha de 4, e só o Rony avançado, e o Santos jogou para não perder, para pelo menos conseguir um empate, trazer um ponto, e foi isso que o Cuca fez e conseguiu, porque depois agora que ele vai ter tempo para trabalhar, ele não teve tempo, chegou essa semana, já foi anunciado, já tinha um jogo em cima da hora, então o Cuca veio para fechar a casinha e conseguir um resultado positivo, trazer um ponto para o Santos. E agora sim que ele vai ter tempo para trabalhar, depois o Santos vai ter uma pausa de uns dias aí, o Cuca vai ter a chance de implementar ali uma filosofia um pouco melhor de jogo, né? Variar esquema tático, colocar jogadores ali que possam render mais. O Cuca colocou 3 volantes, ele colocou o Gustavinho, né, que é o Gustavo Henrique, colocou o Oliva e também o Gabriel Menino para fechar o meio campo. A estreia do Lucas Veríssimo foi espetacular. Aí que você fala, às vezes tem alguns torcedores que reclamam. Ah, mas vai contratar o Veríssimo, jogador de 28, 30 anos, jogador que você não vai mais ganhar dinheiro e tal. Mas não interessa, é o ganho técnico que o Santos precisa. Um jogador da experiência, do calibre, da técnica do Veríssimo, ele veio e já deu uma sustentação maior na defesa do Santos. Já não teve aquelas falhas bizarras, bizonhas, que tinha com o pé de pano lá, o Zé Ivaldo, que pelo amor de Deus, ainda bem que não entrou. Então, e nem o abestalhado do Adonis Frias. Então, quer dizer, já melhorou um pouco a defesa do Santos ali com o Lucas Veríssimo. É um baita de um zagueiro, um jogador de experiência, de seleção brasileira. Então, a gente pagou caro, não vai ter um retorno financeiro mais pelo Veríssimo lá na frente, não. Mas é um cara que veio para arrumar a defesa, um cara que vai ser titular, capitão já do time, já mostrou liderança. Então, a estreia do Veríssimo para mim foi muito boa. Gostei demais, ele deu essa calma e essa sustentação na defesa do Santos, ao lado do Luan Pérez. O Escobar fez um bom jogo hoje na defesa, principalmente no segundo tempo. O Escobar, aquele não tem categoria, a gente sabe, não tem muita habilidade, mas combateu bastante, defendeu bem, raça, ganhou muitas bolas para o Santos. Então gostei do Escobar também na esquerda. O Igor Vinícius foi meio ruinzinho ali pela direita, certo? E o meio-campo do Santos que não funcionou ofensivamente, funcionou defensivamente para fechar a casinha, mas não criava nada. O Santos passou o primeiro tempo sem dar um chute no gol do goleiro do Cruzeiro, não fez nada, certo? O Rony isolado lá na frente, ele colocou o Moisés jogando pela esquerda, mas ficou muito isolado os dois ali na frente, a bola não chegava de jeito nenhum com 3 volantes. O Barreal sendo o jogador de ligação, digamos assim, que não é a dele, um meio armador, e o Santos não criou nada. O Cruzeiro também é um time bem fraco também, apesar que o Cruzeiro ele tem jogadores de qualidade, jogadores bons, que você sabe que se pegar um técnico que chegou agora aí, o Arthur Jorge, que vai ser o novo treinador do Cruzeiro, o Cruzeiro tem possibilidade de melhorar. Porque tem Gerson, que é bom jogador, tem o Matheus Pereira, tem o Caio Jorge, que tá fora, o Cruzeiro tem da onde crescer. Apesar de estar na lanterna hoje, um dos piores times, mas eu acho que ainda vai melhorar. O Cruzeiro com um treinador bom ali, certo? Que ele tem jogadores bons. O Santos também pode melhorar. A gente fala, o elenco do Santos não é uma maravilha, não. Mas não é um elenco tão ruim ao ponto de estar brigando por rebaixamento. Eu acho que tem times piores. Você pegar o Remo hoje, que ganhou o primeiro jogo dele no campeonato, meteu 4-1 no Bahia do Rogério Ceni, e o Remo, que contratou um jogador que eu pedi aqui nesse canal, muitos torcedores do Santos também, para o Santos contratar, o Gabriel Tagliari, centroavante do Juventude, que fez um campeonato espetacular na temporada passada, goleador, chuta de direita, chuta de esquerda, jogador jovem, ainda 28 anos, o Tagliari tá arrebentando de fazer gol lá no Remo, e ele já fez muitos gols na Juventude, e o Santos poderia ter contratado esse jogador. Foi pro Remo. O Remo conseguiu contratar o Gabriel Tagliari. E o Santos não conseguiu. Entendeu? Então,
o Santos pode tentar agora no meio do ano, tentar contratar, agora ele tem contrato até 2028 com o Remo, mas tentar já o Gabriel Talhari para ser centroavante do Santos para a próxima temporada. É uma baita contratação seria. E o Santos perdeu o Talhari lá pro Remo, que fez 2 gols hoje aí. Então, quer dizer, o Santos ainda peca na parte ofensiva, porque não tinha o Neymar hoje, que ninguém sabe nunca quando o Neymar vai jogar. O Neymar é uma bomba relógio, né? Que a gente nunca sabe quando vai explodir, quando joga, quando não joga, né? É uma roleta russa. Você coloca uma bala ali, não sabe o que vai acontecer. Entendeu? O Neymar, mesma coisa. Você não sabe quando vai jogar, que dia que vão poupar. Agora falaram que o Neymar só vai jogar na Vila. Então, quer dizer, o Neymar escolhe jogos para jogar e fazer o quê? Não tem jeito. O Gabriel Barbosa também não estava à disposição. E aí ele colocou o Rony mais avançado. Não surtiu efeito. No segundo tempo, ele botou o Tassiano, que aí sim o Tassiano é mais brigador, né? Ele não é centroavante de ofício, mas ele pode jogar de centroavante porque ele é forte. Ele é um cara brigador, ele vai bem no cabeceio. Então ele botou o Tassiano, aí melhorou um pouco o Santos. O Santos conseguiu jogar um pouco mais. Mesmo assim, o nosso querido Cuca falou, eu vou fechar a casinha, irmão. Eu vou levar um ponto daqui. O Cuca foi já com o pensamento de trazer um ponto pro Santos. E o Santos teve a chance de ganhar o jogo, né? Vamos falar mais na frente. E aí o Santos conseguiu manter ali, defendendo bem, não dando chance pro Cruzeiro. O Gabriel Brazão pegou 2 bolas importantes, uma no primeiro tempo, mais 2 no segundo, então são 3 defesas do Brazão para garantir o resultado. E o Santos só foi dar um chute mesmo, de verdade, um chute no gol, 2, né, na verdade. O primeiro aos 45 do segundo tempo, com o Roleiser que entrou depois no segundo tempo, no lugar do Gabriel Menino. O Roleiser chutou uma meio fraca de fora da área e o goleiro defendeu. Foi o primeiro chute do Santos no jogo. Teve sim uma outra jogada que a bola, um chute do Rony por cima, que o goleiro não defendeu, foi por cima. Então você não pode computar como chute a gol. Agora, no gol, o Santos acertou uma, que foi essa aos 45 com o Roleiser, e depois, na sequência, veio o lance capital da partida, o lance que poderia ter dado os 3 pontos ao Santos, certo? Um contra-ataque do Santos, a bola é lançada por Rony, do lado direito, o Rony vira o jogo pro lado esquerdo, o Barreal ajeita, domina, tira o zagueiro e bate de direita no cantinho do goleiro do Cruzeiro, faz o gol, e aí eis que vem o VAR. O VAR foi chamado, acionado, porque o Bandeira deu impedimento, lógico. Né? No último minuto, lá praticamente do jogo, nos últimos minutos, o Bandeirinha ergueu lá e deu impedimento. Aí o VAR foi acionado. Aí eu falo para vocês, não adianta você ter uma ferramenta de qualidade para poder tirar as dúvidas no futebol se você não sabe quem está lá operando a ferramenta. Porque no primeiro momento que eles mostram ali na imagem da TV, na Globo, o VAR traçando as linhas e fazendo se o jogador do Santos estava impedido ou não, o primeiro lance que eles traçam a linha, dá para ver nitidamente que o jogador do Santos, o Barreal, está atrás do último defensor do Cruzeiro, um joelho atrás praticamente. O joelho dele está atrás da perna, do pé do jogador do Cruzeiro. Então, era um lance claro de gol. Era não impedimento. Só que daí eles começam, traça, aí, porque o primeiro lance é traçado ali, não estava. E aí, com uma ferramenta, o cara faz o que quer com a ferramenta. Ele muda o ângulo da imagem, o cara mudou o ângulo da imagem, colocou que o jogador do Santos estava praticamente um joelho na frente e deu um impedimento. Então, quer dizer, não adianta você ter ferramenta, mas você não sabe quem opera, do jeito que opera. O cara pode mudar o ângulo ali, ó, conforme ele vai mudando, fazendo a imagem e tirando as dúvidas. Então, quer dizer, você nunca tem a certeza se realmente essa ferramenta, o VAR, ela funciona no Brasil, porque a gente não sabe as pessoas que operam a ferramenta, a credibilidade delas, porque no mesmo lance que ele coloca por primeiro ali, que o Barreal não estava impedido, aí ele faz novamente a mudança do ângulo e aí ele coloca o Barreal como impedimento e anula o gol do Santos. Poderia ser o gol da vitória do Santos, 1-0 fora de casa. Não aconteceu, infelizmente. O Santos poderia ter trazido os 3 pontos nesse lance, certo? De resto, o juiz foi bem, até não apitou mal, não. O árbitro foi bem. Não temos que reclamar do árbitro. E aí o Santos, o Cuca, fechou mais ainda a casinha, colocou o Rincon, ressuscitou o Rincon. Já tinha pedido na entrevista coletiva, quando o Cuca chegasse, que ele gostaria de ser aproveitado. O Cuca coloca ele para jogar, mais o Schmidt para fechar a casinha. Ali mais 2 volantes pegador, cão de guarda. E o Cruzeiro também não criou mais nada. E o Santos conseguiu esse empate, traz um pontinho
para Vila Belmiro. A princípio, você vai falar, mas o Santos precisava ganhar, não jogou bem. O primeiro tempo do Santos foi muito ruim, tecnicamente, muito ruim. O Cuca fechou a casinha para defender, para não tomar o gol, mas foi muito ruim. Mas a gente sabe e vê que pelo menos nós temos um treinador que vai trabalhar muito melhor taticamente o time do que o Vojvoda. Já dá para ver. O Cuca sabe a hora de fechar a casinha, sabe a hora de soltar um pouco mais o time, entendeu? E o Cuca, ele vai poder ter tempo para trabalhar agora o esquema tático do Santos. E também botar as peças ali para dar mais entrosamento. O Cuca não é esse treinador que nem o Vojvoda, que cada jogo escala 5, 6 diferentes no time. O Vojvoda, todo jogo do Santos, tinha 3, 4, 5 jogadores diferentes de um jogo para o outro. O Cuca não, ele vai tentar dar um entrosamento, vai tentar achar um time titular. Não é fácil no Santos achar um time titular, porque o Neymar com o Gabigol quase não joga. Mas você vai ter que ter pelo menos ali 8, 9 que sempre vão jogar, para você manter um entrosamento, e depois você coloca os outros que vão jogando. Quando não jogar o Neymar e o Gabigol, você ter jogadores ali que vão se encaixando, certo? Eu acho que o resultado foi bom, o ponto que o Santos traz lá para cá foi bom. O Santos, por enquanto, está fora da zona de rebaixamento, mas tem tem times que tem jogos a menos que o Santos, se ganhar pode passar. Mas o Santos vai ter que remar contra a maré, vai ter que começar do zero, como eu falei, quando foi contratado o Cuca, um novo treinador para tentar melhorar aí, não vai ser da noite pro dia, mas eu acho que ele pode fazer um trabalho melhor do que o do Vojvoda, com certeza. E o Cuca traz esse pontinho aí que pode ajudar a gente na sequência, né? Não perde, ele não teve tempo para trabalhar, chegou, já teve que ir pro jogo, fez o que pôde e segurou esse 0-0 e traz então um empate, que é um ponto ao Santos nessa classificação aí do Campeonato Brasileiro. E agora o Cuca vai ter tempo para trabalhar um pouco mais o Santos, e aí acho que o Santos pode crescer na mão do Cuca. Temos jogadores que a gente sabe que não tem condições de jogar, o Gabriel Menino é fraco, né? O Rincon, ele ressuscitou, pelo amor de Deus, não dá. Tem jogadores que a gente sabe que não tem condições de jogar no Santos e vão continuar ali. Mas tem jogadores também que podem crescer com o Cuca. A gente espera que, por que não, o Roleiser, que eu sempre falei que é um jogador limitado, mas que, quem sabe, o Roleiser pode ressuscitar com o Cuca. O Miguel Terceiro ter mais chances, ou o Robinho Júnior, né? Quando jogar, o Cuca tiver mais tempo para trabalhar. Então acho que o Santos vai melhorar com o Cuca. Eu acho, eu tenho essa perspectiva. Não vai ser de um ou outro jogo, no primeiro ou segundo jogo, mas acho que o Santos vai melhorar e vai ter uma forma melhor. Hoje não fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo, melhorou no segundo, conseguiu o empate, poderia ter ganho o jogo se não fosse o VAR, né, anular o gol do Santos, mas de qualquer forma não perdeu e trouxe esse ponto aí que vai poder fazer diferença lá na frente, beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais de Santos no canal. Um forte abraço a todos, deixa a opinião nos comentários, valeu? Eu fui!